Bom dia, meus amigos. Meus amigos, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a noção de limites. Por que eu quero trazer esse material aqui para vocês? Porque não adianta eu falar 100 vezes a definição de limites, porque a gente vê claramente como cada um transmuta esse conceito com o intuito de diminuir a sua culpa perante o processo. O que eu estou querendo? Vamos tentar clarear um pouquinho isso aqui. Qual é a definição? Peço que vocês entendam aonde entra o conceito de limite. Você vai precisar isso aí, precisar assistir uma série de vídeos meus. Tem a minha palestra que tem lá no meu canal do YouTube, né? A palestra onde foi que eu errei, para você entender aonde a gente encaixa o limite. O limite é de suma importância, né? O limite é a imposição, vou repetir essa palavra, devido à sua importância, a imposição do desejo de cuidado dos pais sobre o desejo dos filhos. Desejo de cuidado dos pais sobre o desejo dos filhos. Alguém está me vendo, está ouvindo eu falar por acaso, negociação, tá. Papai e mamãe, o problema é que, como Freud nos mostra, pai e mãe amam seus filhos de forma narcísica, se realizando na figura do filhinho pelo que fui, pelo que eu sou, pelo que eu poderia vir a ser, né? Então, é aquele negócio. Se ele for perfeito, eu também sou. Eu me realizo na figura dele. A crença, papai e mamãe tem que continuar acreditando de que ele é perfeito. Nós temos aí toda uma história contemporânea que nos traz a noção russoniana de que o ser humano é perfeito por natureza, quem estraga ele é o meio. Esta porcaria, ela atrapalha, ela gera uma crença de que o ser humano é bonzinho. Essa noção russoniana, que é uma noção bem contemporânea, faz, e você tem aí uma sociedade que mostra ao contrário, o que é antigo é ruim, o novo é valorado, faz com que as pessoas acreditem, isso reforça essa fantasia de que ele é perfeito. E ele sendo perfeito, eu também sou perfeito. Eu também posso ser amado. Amado e amada, né? Papai e mamãe amam seus filhos narcisicamente. O problema é que aí a realidade é outra. Quando você avalia um pouquinho mais a neurofisiologia, desculpe, probleminha aqui no meu carro. Então vamos lá. O problema é que quando você dá uma olhadinha na neurofisiologia, aí você vai entender que na verdade o ser humano é raiva. Ele é bicho, literalmente bicho. Um mês e meio intraútero começa a formar a amígdala cerebral. Com 3 meses intraútero, a amígdala cerebral já está funcionando. E a amígdala é o centro da raiva, medo, territorialidade. É bicho, literalmente o bicho. Então nós somos bichos. Nós somos naturalmente bichos. É a inserção na cultura, ou seja, a interdição, é que nos faz civilizados, nos faz humanos. Na verdade, como Freud já nos mostrava no início da sua obra, a capacidade de suportar o acúmulo de Q como quanto de energia responsável pelo próprio funcionamento do corpo. Capacidade, em outras palavras, poderíamos mudar isso para frustrações. Acumular Q, ser capaz de suportar, era a condição sine qua non para a estruturação da civilização. Era a condição sine qua non para o pensar. No começo da obra ele fala do pensar. E o pensar é condição sine qua non para a estruturação da civilização. Consequentemente,
O indivíduo precisa, na verdade, aprender a vivenciar a frustração e suportá-la. Como Ivan Capelato já dizia, qual o grande segredo da felicidade? Aprender a lidar com suas frustrações. Hoje em dia ninguém suporta a frustração. E como você não gostava de ser interditado, papai e mamãe têm mania de me dizer: ele não vai sofrer tudo aquilo que eu sofri. E aí eu te pergunto, o que você sofreu? Você sofreu uma interdição normal dos seus pais? Vai dormir, é hora de criança, na cama. E você ia pé da vida pro quarto. Por outro lado, via como uma sensação de que alguém estava cuidando de você. Ou então dizia: sai daqui, isso aqui não é assunto para criança. Mas eu quero ouvir: sai daqui, isso não é assunto para criança. Você ia pé da vida, mas com a certeza de que alguém estava cuidando de você. Quando o pai e mãe narcísico foge deste conflito com os filhos, papai e mamãe acreditando que o filhinho então ficará feliz diante de qualquer na ausência de qualquer frustração. O que esta criança percebe é que papai e mamãe, ao agir desta forma, está na verdade perdido, está reagindo a si mesmo e não ao filho, protegendo a si mesmo e não ao filho. Consequentemente, a criança percebe o abandono. Isso não é visto com felicidade. Faça o que você quiser, que não vai ter problema algum. Isso não é visto com alegria. Pode até num primeiro momento parecer que sim, mas inconscientemente a criança está percebendo o abandono ao qual ela está sendo submetida. Se ela sabe o abandono ao qual ela percebe, o abandono que ela está sendo submetida, ela diz o seguinte: eu estou ferrada, porque papai e mamãe não sabem o que é melhor para mim. E se eles não sabem o que é melhor para mim, eles que supostamente são aqueles, tem um locuszinho na psique de uma criança, para que aquele pai, aquela mãe, os dois ou um, sente e cuide dela, simplesmente o que vai acontecer é que ela vai se sentir completamente abandonada. E se ela se sente abandonada, ela tem medo. Se ela tem medo, eu já disse isso aqui em vários vídeos, ela vai expressar através da raiva. Você começa a entender o ódio dos seus filhos. O problema é que papai e mamãe tentam então, quando é esperto, tenta diluir. Vamos diluir esta frustração. Então, o limite torna-se uma broma, vira uma brincadeira. Ele encaixa o limite com uma piadinha, uma brincadeirinha, para o filhinho rir ao final do limite. E aí diminuiu a frustração dele. Literalmente, o meu objetivo é que a criança viva a frustração. Não é qualquer frustração, é uma frustração baseada no meu desejo de cuidado sobre ela, tá? Eu quero que ela viva isso, porque o mundo é só frustrações, são só frustrações, e aí ele vai ter que vivenciar aquilo. Só que o mundo não tem dó, o mundo não tem dó. O que eu quero é que haja esta ligação neuronal com a área da percepção do senso do certo e do errado, tá? Tem toda uma série de áreas do cérebro ligadas a isso. Quem está comigo já deve ter visto as minhas palestras e aulas que eu dou sobre isso. Consequentemente, o meu objetivo é que essa criança vivencie esta frustração. Então, papai e mamãe, e aí ela vai vivenciar, ela vai reagir a isso. E é incrível que quando ela reage, papai e mamãe não suportam. Por quê? Porque é um golpe no narcisismo do papai e da mamãe. É um golpe quando ele diz o seguinte: olha, nossa, mas ela é perfeita, como é que ela está fazendo essa birra? Ela é perfeita, papai e mamãe não suportam. E aí o que ele faz? Tá bom, mas daqui a pouco você vai. E ele começa o processo de negociação. E quando ele interdita uma criança, quando ele impõe o limite a uma criança,
E ele vê a criança frustrada. Como eu disse, papai e mamãe amam seus filhos de forma narcísica. Ele se realiza na figura do filhinho. Então, como ele não suporta a frustração, o que ele faz? Ele joga, ele tenta fazer com que ela não vivencie essa frustração. É uma realização narcísica, uma realização, na verdade, egoísta. E aí a criança não faz a sua ligação, não fecha essas áreas do cérebro e, consequentemente, essa criança não será capaz de suportar. Gente, a quantidade de gente que não suporta a frustração hoje é enorme. E claro que vive o tempo inteiro gente que não suporta perder não ganhar um like no Twitter ou no Facebook ou no Instagram. Então, é literalmente, você precisa, a criança precisa vivenciar isso. Só que o papai e a mamãe, como eu disse, para tentar diluir esse sofrimento e manter uma fantasia de que ele está realmente cuidando dessa criança, tá impondo o limite a ela, ele cria 1001 estratégias em fantasia, e que não serve para nada, é só, ao contrário, ele só atesta para a criança o tempo todo ali o quanto ele está perdido, literalmente, na relação com ela. Então ele cria estratégias do tipo, como eu disse, faz uma piadinha, transforma o limite numa broma, numa brincadeira, desvia a atenção da criança para outra coisa, como se vamos enganar ela aqui e aí não precisa nem fazer o limite. São 1001 estratégias. E muitos vêm a mim e continuam com a fala o tempo todo de que não, eu estou impondo o limite. Não estão. Por exemplo, negocia. Então tem a negociação, troca, né? O esquema de troca, que infelizmente você teve aí um programa de televisão que vendeu muito, aquele Super Nanny, onde o esquema era todo baseado num formato de troca. Eu só quero dizer uma coisa para você: o dia que você não der, ou o mundo não der, pode ter certeza que ela vai cobrar desse mundo. Então, é mais uma estratégia. Outra estratégia é o esquema punitivo de botar para pensar. Isso é patético. Quando papai e mamãe falam, o que é que nós combinamos? Não se combina. Quando você combina com uma criança, você está colocando ela no mesmo nível. E vem um monte de profissionais da área da saúde mental orientando pais a esse negócio de ficar no mesmo nível, olho por olho no olho, uma coisa de horizontalização das relações que é literalmente danosa, extremamente danosa. Não se vê, se a criança não quer, se ela tem um outro que é igual a ela e ela inconscientemente ela sabe que ela está perdida, ela está completamente vulnerável. Se você não tem um outro que está acima de mim e que tem mais experiência e que se propõe a cuidar de mim, se esse outro, ele não está se tem um outro que não se ela não tem esse outro que sabe o que é melhor para mim, eu tô perdido. Se eu tô perdido, eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu tenho raiva, eu destruo. É um ciclo vicioso, gente. É um ciclo vicioso que vai destruindo a relação num patamar irrecuperável. E os pais fazem isso direto. Tentam, nesse negócio da cadeira do pensar, eu sempre falo que isso é um jogo narcísico. Papai e mamãe, ele acha que na cadeira que uma criança de 4 anos tem um senso moral já completamente lapidado e que ele vai dizer, papai, é verdade, a minha ação não está condizente com a atual situação da coletividade, devo me adequar. Isto é narcísico. Esse pai, essa mãe quer acreditar mais uma vez narcisicamente de que seu filhinho é perfeito. Olha, tá vendo como ele está arrependido? Eu sabia que ele era maravilhoso.
Apesar de você saber que uma criança de 4 anos vai dizer, eu estou arrependido. Freud já dizia, criança é um ser narcísico, perverso, se acha onipotente. O que ela quer, na verdade, é manipular. E ela sabe, e você quer ser manipulado. Há uma total conivência nesse jogo patológico o processo, e você tem profissional da área de educação mental dizendo, coloque isso no mesmo nível, horizontalize. É incrível, não é à toa que certos ramos da saúde mental não precisa fazer análise. Não precisa fazer análise. Consequentemente, não vê que esse tipo de orientação é galgado no seu desejo de horizontalizar e de invejar, como Freud já dizia, o poder dos pais. Então, eu quero matar essa figura paterna. Eu quero matar essa assimetria. E você vê um monte de papai abraçando isso com uma alegria enorme, papai e mamãe. Por quê? Porque dá menos trabalho, mantém a fantasia de que ele é perfeito. Então usa-se 1001 artifícios mirabolantes, umas coisas mirabolantes assim, para tentar parecer para todo mundo de que está sendo feito o limite e que ela própria acredita nisso. O indivíduo precisa fazer... ele precisa mesmo moldar a sua própria percepção e forma de pensar no sentido de acreditar de que está fazendo o limite para a criança. Quantos trazem isso para mim? Gente, isso é danoso. O problema é que no fundo, como já nos trazia Jacques Lacan, a questão do je et moi, né? Um eu verdadeiro, inconsciente, inacessível, e um eu que uma máscara, uma mentira, ao qual eu acredito piamente que sou. Então, no fundo, o problema é que o inconsciente trabalha, funciona, e o indivíduo sabe que ele está manipulando o processo, que isso não é limite. Limite está ligado ao processo de frustração e aprender a criança a suportar. Só que ele manipula e nessa máscara ele acredita o tempo, diz para todo mundo e diz para si mesmo que acredita, não, eu estou fazendo o limite, eu estou negociando com ele. Isto não é limite. Vou deixar isso claro para vocês, isto não é limite. Como último ponto, eu espero que tenha ficado claro, mas não vai ficar, porque você vai continuar usando a sua máscara, fingindo para si mesmo de que você está impondo limites a seu filho. Entenda que o limite é salutar. O limite representa e suportar a devolutiva da frustração da criança. Você está dizendo para o teu filho, olha, eu não abro mão de cuidar de você. É isso que você está dizendo para o teu filho. Eu não abro mão de cuidar de você. Eu não abro mão desse meu dever e desse meu prazer de cuidar de você. Porque é um prazer. Ah, mas não é verdade. Pois quando você está dizendo isso, você está mostrando o quanto você ama a sua posição como pai e como mãe. Quando você foge disso, você sinaliza à criança que ela pode te controlar, sinaliza que você sinaliza que você vai abandoná-la, você sinaliza que você odeia a sua posição de pai e mãe, que você não suporta. E aí vamos ao último ponto de hoje, também de suma importância, porque ela vai fazer a devolutiva da frustração dela. A criança vai devolver a sua frustração. Se ela vai devolver a sua frustração, ela precisa depositar essa devolutiva em um objeto, a saber, um objeto materno. Eu já disse, sempre falo isso para ela, quando eu vejo a cara das mães, eu sempre digo que você me escuta, eu já mandei um e-mail para deus@gmail.com. Ele ainda não respondeu, dizendo, porra, por que só com as mulheres? Por que só com as mães? Gente, é assim. Aliás, eu já disse isso para vocês. A mãe é aquela que tem uma intimidade desde o intraútero.
o locus que ela ocupa na psique de uma criança está lá, já está lá, estava lá antes até dela nascer, tá? É parte dessa. Então não é a mesma, por mais que a sociedade coloque como tudo igual, homem e mulher, não são, principalmente na psique de um filho. São figuras completamente diferentes. Então, esse objeto ao qual ela vai depositar essa raiva é a figura materna. E o amadurecimento tem uma parte, quando você estuda o amadurecimento da agressividade, um Winnicott, você vai ver claramente que esse objeto precisa sobreviver a isso, e sobreviver, manter-se ali, continuar cuidando, coerência na fala, né? Então vai tomar banho agora, e não devolver na mesma moeda. Isto é sobreviver ao ataque. Então precisa de um objeto que sobreviva a esse ataque, para que a criança consiga amadurecer a sua agressividade. Fazer uma junção, uma união entre o amor e o ódio. Isso é maturidade pura. A gente ama e odeia filho, ama e odeia pai e mãe, ama e odeia ser capaz de suportar esses dois sentimentos conflituosos dentro de si. E isso só acontece se a criança tem um objeto ao qual ela pode depositar e esse objeto sobrevive. Então, a criança vai devolver essa frustração e para com esse teu narcisismo e suporte isso. Veja assim, não, ela tem defeitos, aliás eu também tinha, ela não é perfeita, eu também não era, e nem por isso vou deixar de ser amado. O problema é que na tua crença você quer ser amado. Então ela precisa amadurecer, e é minha função fazer isso, eu preciso sobreviver ao ataque dela. Coerência. E isso é hoje, amanhã, depois, todos os dias. Se você inventar qualquer outro mecanismo, isto não é limite. Isso é negociação narcísica. Isso é, você está enganando a você mesmo. O objetivo, literalmente, é tornar o processo menos dolorido para você. Então pergunte a si mesmo, por que você precisa ser amado incondicionalmente? Você está precisando de terapia, isso precisa ser levantado. Porque isso vai refletir em toda a estruturação moral do seu filho, de sua filha, para o resto da vida dela. Arregace as mangas. Bom, o assunto iria mais, mas vamos lá, eu espero ter conseguido mais uma vez trazer essa noção, que isso fique claro. Isso é de suma importância para a construção do futuro dela. Depois, onde foi que eu errei? Meus amigos, sigam-me no canal do Telegram, André Marroy, canal André Marroy Oficial. Tem meus vídeos do YouTube. Compartilhe, convide pessoas. Vamos ajudar as pessoas. Conhece alguém que está sofrendo isso, que está vivenciando tal situação? Aliás, você deve conhecer dezenas, porque isso aí é a grande regra hoje. Então envie esse vídeo para as pessoas. As pessoas precisam cair a ficha da importância, o quanto elas são extremamente importantes, e elas vão dar as condições para a estruturação da condição moral dessa criança. Tá? Isso não é nato, isso não é genético, isso não aparece do nada. Isso acontece nesta relação. Espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.